Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 33 do Enem 2011. Vamos lá? O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoras. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de... dois pontos. Então o texto está falando a respeito do açúcar, certo? Quando ele começou a ser comercializado, de onde ele veio, tudo bem? Mas a questão é, por que os portugueses escolheram o açúcar como início da colonização brasileira? Certo? Vamos às alternativas. Então, em virtude de um lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. De certa maneira, sim. O texto não fala que o açúcar é extremamente caro, é um produto de luxo, certo? Então, se os portugueses conseguissem plantar cana-de-açúcar aqui e conseguir açúcar, eles iam vender muito caro no mercado europeu, certo? Então, de certa maneira, letra A, correta. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. Em virtude de os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Bom, depende do período da história, os árabes são aliados e os árabes são inimigos, certo? Então, você está falando das cruzadas, do período da Reconquista, certo? Depende do período do qual você está falando, certo? E não é graças a isso que o açúcar foi escolhido como produto para ser cultivado no Brasil. Então, letra B, incorreta. Letra C. Em virtude da mão de obra necessária para cultivo ser insuficiente. Quer dizer, o açúcar foi escolhido porque a mão de obra necessária para o cultivo era insuficiente? Não faz nenhum sentido a letra C, certo? Então, incorreta. Letra D. As feitorias em virtude das feitorias africanas facilitarem a comercialização deste produto. Gente, ele não cita a África aqui, certo? Cita o Oriente Médio, tudo bem? E a gente sabe que na Europa o preço do açúcar é muito caro, tudo bem? O açúcar não era comercializado em larga escala como vai ser na Europa, tudo bem? Então, não é esse o principal motivo que leva os portugueses a cultivar o açúcar no Brasil. Letra E. Os nativos da América, em virtude dos nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. O açúcar, ele, como o próprio texto já diz, vem do Oriente Médio, certo? O Brasil ainda não conhecia esse nível de monocultura, esse nível de plantation que vai ser aplicado no sistema colonial brasileiro pelos portugueses, certo? Então, eles não conhecem, não dominam uma técnica de cultivo semelhante ao que vai ser o açúcar no sistema colonial, certo? Então, a letra A, nossa primeira alternativa, é a mais correta. Os portugueses escolhem o açúcar para ser cultivado no Brasil porque ele vai dar muito lucro no mercado externo. Tudo bem? Então, é uma questão que mexe com interpretação de texto, mas quanto mais conhecimento sobre história você tem, mais fácil é de conseguir resolvê-lo. Certo, galera? Bons estudos e até mais!